Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Batman Absoluto, edição número 11. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo, dando like no vídeo e hypando ele, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ, vimos que Batman enfrentou horrores mutantes em Arkham, enquanto tentava escapar, e foram meses nisso. Mesmo ferido, o Cavaleiro das Trevas resistiu bravamente, mas descobriu que estava sendo manipulado por algo maior. Uma conspiração genética envolvendo mutações, experimentos e controle mental. No final, ele encontra Waylon, transformado em Killer Croc, e juntos batem de frente com Bane, mas no fim conseguem escapar de Arkham. E agora veremos o desenrolar desses fatos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Sobre as águas sombrias da Bahia, o silêncio é quebrado pela lembrança de uma confissão não dita por Alfred. Naquele dia, enquanto o Batmóvel cruzava o horizonte, Alfred teve medo e perdeu a chance de revelar a ameaça que crescia nas sombras. O medo de nomear o monstro foi mais forte que a coragem. Mas agora esse monstro está aqui. Bane, um titã de músculos e dor, que avança implacável, trazendo consigo a lembrança cruel. Esta não é apenas a história de um inimigo, é a história de como ele quebra suas costas. A história de Alfred começa na ilha de Santa Prisca, um solo marcado por séculos de luta e sangue. No meio da guerra, nasce um menino destinado ao fogo da rebelião. Seu pai, um líder revolucionário, lhe promete liberdade numa guerra que dura centenas de anos. O Quetzal, um pássaro nativo, é carregado na bandeira como símbolo de esperança. Seu pai dizia que quando ganhassem a guerra, veriam aquele pássaro voando com liberdade. Mas o garoto não consegue visualizar isso. Certo dia, na tentativa de ter essa visão, ele ingeriu sementes de cooba, mas na verdade, isso o fez ter uma visão diferente. Um pássaro monstruoso, esquelético, que o faz despertar em gritos. Os anos passam e ele cresce entre batalhas e sonhos esmagados. Quando a capital finalmente cai em suas mãos, a vitória dura apenas 3 dias, até que as tropas estrangeiras esmagam o levante e deixam apenas dor e ruína. O destino do menino e de seu pai se sela em Penhaduro, a prisão mais temida de Santa Prisca. Entre grades e águas geladas que invadem as celas todas as noites, eles lutam por cada respiração, dividindo o espaço com cadáveres e ratos. O garoto aprende a dormir pendurado, a resistir à fome, a suportar a dor. O tempo se arrasta. 1 ano, 2, depois 9. Seu pai insiste na esperança, falando de que o pássaro um dia voará livre. Mas nos olhos do menino, apenas uma visão permanece: o pássaro da morte, com o crânio em chamas. Alfred continua sua história, imaginando sobre Bane ir em direção a Gotham. As ruas estão desertas sob o toque de recolher, mas na escuridão algo se move. Soldados patrulham atentos até que um vulto surge no beco, iluminado apenas por olhos vermelhos e um brilho mortal. Um aviso é dado, mas já é tarde demais. Gritos ecoam, tiros disparam, corpos são arremessados como bonecos. O chão treme, o ar se comprime ao redor da fera que avança sem piedade. Não é apenas um inimigo que chega, é um predador que transforma a disciplina militar em puro pânico. E o presságio se confirma. Bane estaria cada vez mais perto. Após 11 anos em Penhaduro, o menino, que agora é um homem, lidera o impossível. Uma rebelião forjada com facas improvisadas e coragem inquebrável. O cárcere cai, e sob o céu finalmente visto, os sobreviventes avançam rumo à liberdade. O pai entrega ao filho um presente simbólico, uma máscara feita da bandeira, com o emblema do pássaro prometido. Entre lágrimas contidas, declara que o jovem é o pássaro da visão, o portador da paz. Mas o olhar por trás da máscara é frio, endurecido. Ao aceitar, o homem não se torna esperança, ele se torna Bane.
Enquanto se prepara para a batalha, Bane é surpreendido por uma recepção inesperada. Na praia, não há exércitos, apenas um homem de branco, sorridente, que o chama pelo nome e lhe estende uma proposta. Esse é ninguém menos do que o Coringa. As palavras soam como uma tentação, mas escondem algo sinistro. Até mesmo as mulheres ao redor parecem carregar segredos vivos dentro de seus corpos. O pai observa desconfiado, pronto para intervir, mas o filho encerra o diálogo com frieza. O estranho se retira, chapéu erguido em despedida, deixando para trás apenas a sensação de que uma sombra maior acaba de se aproximar. O helicóptero parte e por um instante o pai sente alívio, acreditando que a sombra finalmente se dissipou. Em lágrimas contidas, ele abraça o filho, sentindo um amor profundo que nunca ousará admitir. Você pode ver, pai? O sonho de paz? Pergunta o jovem. Com esperança, ele responde que sim, mas a verdade se revela de forma brutal. Num gesto devastador, Bane envolve o próprio pai em seus braços e o quebra sem piedade, transformando um abraço de ternura em uma sentença de morte. É aqui que os registros de Bane realmente começam. Um diplomata morto, um jornalista silenciado, piratas massacrados. Cada ato de violência costura uma teia de sangue, formando um padrão sombrio no mapa do mundo. Nas sombras das operações cirúrgicas e dos gritos abafados, ergue-se a figura implacável que carregará seu nome. Como uma constelação de mortes não resolvidas, sua presença se revela. Um pássaro em forma de caveira, asas de fogo, cauda feita de dentes. O veneno que percorre as veias de Bane não é apenas força bruta, é ciência distorcida. Um coquetel de ácidos, proteínas e toxinas que lhe concede domínio absoluto sobre seu corpo e mente. Cada músculo obedece como uma máquina. Cada pensamento pulsa com total clareza. Ele conhece todas as armas, todas as guerras, de civilizações antigas às doutrinas modernas. Bane é uma biblioteca de violência viva. E agora, a sua atenção estaria voltada para Bruce Wayne. Na penumbra, seus olhos ardem em fúria. Ele sussurra como sentença: chegou a hora, pequeno morcego, quebrando a fechadura de onde Bruce estaria. Vamos lembrar que tudo o que vemos aqui ainda são suposições do que pode ou poderia ter acontecido com Bruce, segundo Alfred. O impacto é devastador. Paredes explodem em estilhaços, mas Batman estava esperando, preparado. Ele irrompe pela escuridão com fúria contida, preparado para dar o primeiro golpe em Bane. O veneno pulsa em suas veias, iluminando seu corpo como um monstro forjado em laboratório. Olá de novo, ele rosna, com a voz carregada de lembranças sombrias. Enquanto vemos os dois preparados para o combate, as palavras de Alfred passam ao longo da página. Eu te conheço bem o bastante para saber que você vai lutar, que você terá um plano, um bom plano. Assim como os planos que ele tinha quando era aquele garoto em Santa Prisca. Um plano baseado no seu conhecimento do local. Porque aqui é o seu lar. Gotham, assim como a ilha, era o lar dele. Então lute! Batman sente o impacto do primeiro golpe e deixa Bane acreditar que tem a vantagem. O monstro avança, confiante, enquanto o Cavaleiro das Trevas o conduz exatamente para onde queria. Com um grito feroz, atrai sua atenção e, no momento preciso, detona uma série de bombas ocultas. O cenário explode em chamas, veículos arremessados ao ar, o chão sacudindo como um campo de guerra. Mas quando a poeira baixa, o impossível se revela. Bane ainda está de pé, seus olhos vermelhos queimando como brasas. O combate se intensifica em uma dança brutal de sangue e fúria. Batman, ferido, cospe sangue, mas não recua. Mesmo diante da força esmagadora de Bane, ele diz: é só isso que você tem? Alfred lamenta, lembrando que o inimigo conhece cada estratégia, cada tática, cada pensamento do Cavaleiro das Trevas. Porque no fundo, eles são reflexos um do outro. Dois meninos forjados pelo sofrimento, dois guerreiros moldados pela dor. Bane toma o machado de Batman e executa um golpe direto contra o herói.
Nessa narrativa absurda de Alfred, o sangue jorra enquanto o Batman ruge de dor sem um braço. Bane se ergue triunfante, levantando um membro decepado, se revelando como a verdadeira encarnação do pássaro de sua visão. Não aquele da esperança, mas a criatura de fogo e ossos, o pássaro de crânio branco. Ele entende agora. É a fênix sombria, o renascimento pela destruição, o culto da guerra. Sem piedade alguma, com outro golpe, arranca o outro braço do morcego. Em meio ao vermelho do sangue e o eco metálico dos golpes do machado, Batman é arrastado ao limite. Bane o subjuga, esmagando seu rosto com golpes impiedosos. Abra os olhos, ele ordena. Cada palavra um martelo contra a mente do Cavaleiro das Trevas. Bane faz o que achávamos impossível. Ele acaba com o crânio de Bruce, usando o próprio machado. Seria esse o fim do Cavaleiro das Trevas na visão de Alfred? No silêncio da memória, surge a figura de um homem de branco, o eterno tentador, oferecendo não apenas poder, mas visões do futuro. Ele promete paz, escolas, hospitais, progresso para Santa Prisca, uma vida livre da guerra que sempre consumiu a ilha. As palavras ecoam com uma melodia venenosa, pintando um paraíso possível diante dos olhos manchados de sangue. Mas cada promessa carrega uma sombra. E o menino que se tornou Bane aprende a enxergar essa miragem. No fundo do coração ele sabe, mesmo com todas as ofertas, a guerra sempre voltará para reclamá-lo. Bane carrega o corpo de Batman até o que aparenta ser uma sala de cirurgia. E nessa sala, a doutora Arkham o prepara para o próximo passo. O procedimento é uma sentença quase sempre fatal. Corpos dilacerados pelo veneno, mentes destruídas antes mesmo de resistirem. Mas Bane sobreviveu, tornando-se a exceção, o modelo perfeito. Outros tentaram. KGB na Rússia, mercenários no Oriente Médio, até mesmo o letal Exterminador. Nenhum completou a transformação como ele. Agora, os arquitetos da dor procuram novos soldados, moldados à imagem do pássaro de crânio branco. E no reflexo dessa criação, Bruce é visto como um sucessor em potencial. Às vezes, Bane retorna a Santa Prisca, e o contraste é quase irreal. A ilha agora prospera, crianças caminham para a escola sem medo, famílias sorriem, a vida floresce. Ele tem esposa, filhos que correm ao seu encontro e vizinhos que, mesmo sem compreender totalmente quem ele é, reconhecem o homem que transformou sua terra em esperança. Aos pés do túmulo de seu pai, sua mão repousa pesada, como lembrança do preço pago. Essa é a narrativa que ele oferece. Não guerra, mas paz, lar e futuro. A promessa tentadora de uma vida plena, mesmo que construída sobre sangue. Diante da lua cheia, uma figura colossal ergue-se sobre Gotham como um presságio sombrio. Não é mais Batman. É uma fusão monstruosa, bizarra e desconcertante. Um titã armado, envolto em veneno e sombras, proclamando-se o herói que a cidade precisa. Mas seus olhos carregam apenas destruição, e sua silhueta contra o céu é mais ameaça do que salvação. Essa é a visão de Alfred do que poderia ter acontecido. E sinceramente, seria horrível se tivesse acontecido de verdade. Bane não busca apenas destruir Batman, ele quer quebrar tudo que o herói representa. No fundo, sabe que não é apenas ao corpo do Cavaleiro das Trevas que deve mirar, mas também em seu coração. E é por isso que ele não bateu na porta de Bruce, mas sim na de seus aliados, aqueles que tornam a sua luta possível. Na escuridão, as silhuetas se erguem em desespero, cercadas pelo vermelho ameaçador da presença do monstro. Isso mostra que aquele fim terrível que vimos não aconteceu de verdade e que muito provavelmente Bruce Wayne e Waylon estão a caminho para resgatar e lutar pelos seus amigos. Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman Absoluto, edição número 11. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!